Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estenda a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebraste os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele,
na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos. Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando: Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, talvez a pergunta que poderíamos fazer nesse final de semana com relação à nossa liturgia é: até onde eu sou capaz de chegar por amor a Deus? Até onde eu sou capaz de suportar sofrimentos, angústias, dificuldades por amor a Deus?
Tem um escritor chamado Lethier Cuman, que ele diz assim que as nossas provações não são para mostrar o nosso valor, mas para aumentá-lo. Assim como o carvalho não é posto à prova na tempestade, mas é também enrijecido. E as tentações ou as provações da nossa vida, as dificuldades que muitas vezes porventura possam vir, elas não somente mostram o nosso valor, o nosso amor por Deus, nos suportá-las, mas também serve para nos aperfeiçoar. E como diz José Saramago, se compreendermos as pequenas coisas, conseguiremos então desvendar as grandes coisas da vida. E muitas vezes nós temos a dificuldade de querer compreender as pequenas coisas e nunca chegaremos às grandes coisas. E quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, ela se inicia dizendo: Deus pôs Abraão à prova. Abraão esperou tanto por seu filho Isaque, Sara era estéril e Deus esperou para que Deus pudesse lhe dar um filho. Deus lhe dá Isaque, Mas quando chega um determinado momento, Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaque, para mostrar o seu amor a Deus, Até onde ia a obediência e a fé de Abraão. Em nenhum momento Abraão hesitou. Provavelmente Abraão ficou muito triste com o pedido de Deus, E Abraão poderia ter se perguntado: por que Deus não pediu meus animais, Por que não pediu minha própria vida, que já sou idoso? Mas Deus pediu a vida do meu filho, Aquilo que eu tanto esperei, e provavelmente aquilo que ele tanto amava na vida, que era o seu filho Isaque. E Deus pediu à prova o seu filho. E Abraão levou o seu filho para sacrifício, para entregar a Deus, era o pedido de Deus. Porque Abraão talvez tenha buscado aquele sentido, como diz o Padre Antônio Confúcio, eu não procuro as respostas, eu procuro compreender a pergunta. E nós nunca temos que tentar achar a resposta, mas nós devemos ir no cerne da pergunta. Deus me pediu isso, E Deus pede para nós tantas coisas na nossa vida, ou às vezes Deus pede tão pouco para nós, E nós muitas vezes negamos para Deus até as migalhas que Deus nos pede. Abraão não hesitou em dar seu filho. E às vezes nós hesitamos em dar uma hora da nossa vida no trabalho para Deus, para os nossos irmãos na caridade, mesmo para a igreja. Muitas vezes nós não temos tempo para rezar, para falar com Deus. Muitas vezes o pedido de Deus é um pedido que vai muito distante de nós. E aí eu vos pergunto, Deus um dia tirou tudo o que Jó possuía, deixou Jó na miséria, mas nem por isso Jó perdeu a fé. Se Deus tivesse tirado de vocês ou pedido para vocês tudo o que vocês têm na vida, como nos comportaríamos diante de Deus? Qual seria talvez a nossa indignação diante de Deus? Como podes me tirar tudo, Como podes fazer isso comigo? E Deus pede muito pouco, como eu disse para nós. Quando nós temos o encontro daquela mulher ao qual a filha sofria, e que foi ao encontro de Jesus pedindo para que curasse a sua filha, e Jesus diz: olha, eu vim para a casa de Israel. E ela diz: olha, os cachorrinhos comem até a migalha que cai da mesa. Porque ela se contentava com o pouco que Deus podia dar para ela. Porque Jesus diz a ela: olha, eu nunca vi tamanha fé. E muitas vezes somos nós que não queremos dar nem as migalhas da nossa vida para Deus. Jesus mandou Pedro andar sobre o mar, e quando veio na tempestade, Pedro afunda, ele afunda, e depois quando vem num outro momento a tempestade, o medo dos apóstolos, com relação à tempestade, e Jesus abranda a tempestade, os homens sem fé. Será que nós na tempestade, nos momentos difíceis da nossa vida, será que nós nos comportamos como carvalho, que não somente se coloca ali de pé e aguenta a tempestade, como se torna enrijecido diante da tempestade, diante das dificuldades?
Se nós não podemos responder nas pequenas coisas da nossa vida, como responderemos nas grandes? Como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Mesmo diante das dificuldades, se Deus está conosco, será que nós passaremos tantas dificuldades se Deus está conosco? Uma vez Pedro disse assim para Jesus: olha, Senhor, nós largamos tudo na nossa vida por você. E o que nós vamos ganhar em troca disso? Jesus talvez deve ter ficado muito triste com Pedro, né? E Jesus disse: olha, Pedro, vocês receberão 100 vezes nessa vida e na outra muito mais. Porque muitas vezes nós damos alguma migalha para Deus, mas nós perguntamos para Ele: o que você vai me dar em troca? Eu estou esperando que venha em troca daquilo que eu te dei. Porque muitas vezes nada é gratuito do nosso coração com relação a Deus, né? Não vem na gratuidade, no ato espontâneo de cada um de nós, de oferecermos a Deus aquilo que nós podemos oferecer a Ele, por Ele, diante do contexto todo da vida, né? Clarice Lispector, ela diz assim: na vida, né, eu não consigo compreendê-la, mas talvez a resposta está nas coisas que eu ainda não compreendo. E as respostas de Deus, né, não nos cabe querer ou não compreender na sua totalidade, mas nos vale aceitar. Quando Deus ou quando nós temos que dar alguma coisa para Deus, por que Deus tem que dar alguma coisa para nós? Né? Vocês que são pais, né? Quantas vezes vocês recebem do filho a ingratidão, né? E suporta ali a ingratidão, né? Quantas vezes o filho responde, né? E você suporta ali, né? Imagina Deus, mas como será que o coração de Deus olha quando nós dizemos não a Ele? Porque Ele diz aqui hoje, né? Esse é o meu filho muito amado, escutai o que Ele diz. Voltaire dizia que o ouvido é o caminho para o coração, né? Quando nós ouvimos, deve chegar lá no nosso coração, ouvir o que Ele diz, transformai o que Ele diz. Os apóstolos ali, diante de Jesus, com Moisés e Elias, que simboliza ali, já disse várias vezes, né? A lei e o profeta, eles ficaram com medo, porque às vezes nós temos medo das coisas de Deus, né? Temos medo de nos entregar totalmente a Deus. Mas aí nós questionamos a nossa fé, né? Até onde vai a minha fé se eu tenho medo das coisas da vida? O medo nos inibe de fazer as coisas, de avançar na vida, né? De nos arriscar na vida, porque o medo é inibitório, né? Inibe qualquer ação que nós podemos ter. E quando nós temos medo das coisas de Deus, é que a nossa fé não é tão consciente, tão profunda assim. Porque quando eu confio em Deus e sei, como diz aqui São Paulo, né? Que em Deus tudo nós podemos, porque ninguém pode ser contra nós se nós temos Deus a nosso favor. Quantas vezes nos vem esse sentimento próprio do medo, né? E como nos diz ali no início São Pedro, né? É bom estarmos aqui. Porque quando nós nos encontramos efetivamente com Deus, né? Nós podemos dizer: Senhor, como é bom estar contigo, né? Como é bom estar aqui, sentir a Tua presença, estar envolvido por Ti, né? Deixar-me inteiramente levar pela vossa presença e pelo vosso amor, pela vossa bondade do coração. Porque eu sei que tudo em Ti eu posso, né? Tudo em Ti me é fortalecido, né? Tudo em Ti me envolve, porque o Senhor nos envolve inteiramente. E aí termina o texto dizendo: olha, eles não compreenderam o que queria dizer ressurreição dos mortos, né? Porque para compreender as coisas de Deus nós necessitamos, né? Como eu sempre digo isso, temos a intimidade de Deus no nosso dia a dia, compreender, né? Procurar ali aceitar as coisas, né? Deixar com que os olhos do coração possam efetivamente ver essa presença de Deus no dia a dia da nossa vida, no transcorrer da nossa história, né? Então, talvez o grande sentido da liturgia dessa semana, né? Seja esse nosso conceito, como nos diz o Salmo: andarei na presença do Senhor Deus, né? Então, quando nós andamos na presença dEle, nada nós tememos, e nada, né, nós temos medo de entregar a Deus, né? Porque nós sabemos o quanto Deus concede a cada um de nós, né? O quanto Deus nos fortalece na medida em que nós somos capazes ali de nos entregar diretamente a Deus, né? E o questionamento que nós devemos ter é realmente esse, né?
Até onde eu sou capaz de chegar nesse amor a Deus, né? São Paulo diz, olha, Deus não poupou o seu próprio filho por amor a cada um de nós, né? Vocês que são pai, eu lhes perguntaria, né? Se Deus pedisse para vocês seu filho em sacrifício, vocês seriam capazes de entregar o filho em sacrifício para provar o seu amor para Deus, né? É difícil, né? É difícil, né? Então, se coloca em lugar de Abraão naquele momento, né? Em que Deus pediu o filho dele, né? E ali ele foi, né? Porque é o amor de Deus, né? Se for da sua fé, né? Nesse Deus é o que fez cumprir a vontade de Deus, né? Porque quando nós doamos alguma coisa da nossa vida, nós sabemos que Deus nos doará muito mais do que aquela pequenina coisa que Ele nos pediu e nós doamos a Ele na gratuidade do nosso ser. Como Ele disse a Pedro, né? Teremos muito nessa vida e muito mais na outra, né? Só nós deixarmos nos envolver pela presença e caminhar, né? Na presença desse nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.